Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus, porque mais uma vez Ele nos concede uma rica e preciosa oportunidade. Uma rica oportunidade de nos assentarmos aos seus pés, louvarmos, adorarmos e bendizermos o seu nome, porque Ele é digno, irmãos. Foi Ele que desceu dos céus, deixou o seu trono de glória, seus palácios de marfim e veio até esse mundo. A palavra diz que Ele se humilhou, Ele se fez homem, sem pecado, e viveu aqui uma vida santa, uma vida sem pecado algum, e foi até aquela cruz para pagar o preço pelo resgate das nossas vidas, das nossas almas. Então por isso nós nos reunimos nessa noite, com gratidão no nosso coração, para bendizer e exaltar esse maravilhoso Senhor, que é digno, mais uma vez, de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, consagrar esse tempo ao Senhor e clamar a Ele para que Ele nos fale através da sua palavra e que essa palavra nos leve à adoração do seu nome santo. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Nós somos tão gratos a Ti, Senhor, por esse tempo, por essa preciosa e rica oportunidade. E o nosso clamor, Senhor, é que o Teu Santo Espírito que está em nosso meio nos conduza à adoração do Teu santo nome. Que o Seu nome seja louvado, bendito, exaltado. Que o Senhor ache aqui em nosso meio, Senhor, aqueles verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Que de fato, Senhor, tenhamos um tempo de céus abertos para a glória e para a honra do Teu nome santo, Senhor. Nós oramos em Teu próprio nome, Senhor Jesus. Amém. Amado, nós nos reunimos aqui nessa noite para fazer memória de Cristo e de Sua obra. Nós nos reunimos aqui nessa noite para anunciar a morte de Cristo, que foi o preço que foi pago para nos salvar. Temos então um grandioso Salvador e temos uma grandiosa salvação. Então, com essas poucas palavras, eu queria pedir para os irmãos abrir as Escrituras em Hebreus, no capítulo 2. O verso é o 3. Aqui é uma palavra de exortação, mas eu queria que os irmãos se atentassem aqui a uma expressão que a gente conhece muito bem e que a gente repete tantas vezes. A palavra do Senhor vai dizer assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então a expressão que eu queria que os irmãos tomassem aqui como principal é essa: tão grande salvação. Irmãos, quando a gente pega então para analisar a carta aos Hebreus, a gente vai ver que ela enfatiza a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Superioridade sobre os anjos, superioridade sobre Moisés, superioridade sobre o sacerdócio levítico. Ela fala também da superioridade do nosso Senhor Jesus em relação ao sacrifício do templo. Essa carta ela vai nos ensinar em relação aos anjos que o Senhor Jesus, Ele é feito tanto mais excelente do que eles. Ela vai nos ensinar que o nosso Senhor Jesus em relação a Moisés é tido por digno de maior glória do que Moisés. Em relação ao sacerdócio levítico, ela vai nos ensinar que o sacerdócio do Senhor Jesus é um sacerdócio perfeito, é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio de outra ordem, a ordem de Melquisedeque, uma ordem celestial. Ela também vai nos ensinar que em relação aos sacrifícios, que o sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele é tão poderoso e também tão perfeito que não precisa se repetir, que ele foi feito uma única vez, tendo uma validade eterna. Então ela vai nos falar da superioridade de Cristo em relação a todas essas coisas. De fato,
O nosso Senhor, Ele é superior a tudo e a todos. E nesse trecho que nós lemos, o autor não cita apenas uma salvação. Ele não faz isso. O autor, ele vai nos trazer um destaque especial ao usar a expressão tão grande salvação, para dizer que a salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus e executada por Ele é também infinitamente superior a qualquer outra provisão de salvação que pudesse existir, como por exemplo a lei, né? A gente sabe que o propósito da lei foi para realmente revelar a natureza humana, a pecaminosidade que havia no ser humano. Mas se houvesse alguém que pudesse então cumprir toda a lei, de cabo a rabo, né? E sem pecado algum, seja por palavra, pensamento ou de qualquer outra forma, esse seria salvo através da lei. Mas a lei veio mostrar que de fato ninguém era capaz de cumprir a lei. Ninguém entre os homens. Mas o Filho do Homem, sim, esse foi capaz de cumprir a lei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é superior a tudo e a todos. Não há questionamento com relação a isso. O nosso Senhor, Ele é superior a anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a sacrifícios, Ele é superior ao sacerdócio levítico, Ele é superior a qualquer outra provisão de salvação que pudesse existir. Esse é o nosso Senhor. Então, quando o autor dessa carta diz uma tão grande salvação, ele quer de fato dar essa ênfase nessa palavra, né? Nessa salvação que o nosso Senhor executou e fez por cada um de nós. E, amados irmãos, essa não é uma expressão, não é um exagero retórico. Não é. É, na verdade, uma tentativa de escrever com palavras a respeito da totalidade da obra redentora de Cristo. Então ele diz, ele não diz uma salvação, mas ele diz uma tão grande salvação. Porque ele quer de fato trazer ênfase a essa salvação, porque ela é grandiosa, ela é poderosa, ela é completa e ela alcança dimensões que talvez nós não fazemos ideia. Às vezes a gente acaba reduzindo a dimensão da salvação que o nosso Senhor fez em nosso favor. E eu penso que deve haver em nós, no nosso coração, um temor para que isso não aconteça, né? Porque ela tem uma dimensão grandiosa e gloriosa. Essa salvação, ela de fato é uma tão grande salvação. E nós temos tido, irmãos, e tem sido aqui testemunho de alguns outros irmãos, nós temos tido a oportunidade de juntos estudar o livro do irmão Andrew Moore, né? Permanecer em Cristo. Inclusive, como o irmão disse nessa manhã, nós já estamos nos capítulos finais. E tem sido uma bênção tocar nos ensinamentos desse livro. E também tem sido assim uma bênção tocar na medida uns dos outros. E ao tocar ali nos assuntos, né, que o livro aborda, como é precioso ver que temos toda a previsão para uma vida, toda a provisão, melhor dizendo, para uma vida santa, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós temos falhado em algum aspecto da nossa vida, em algum aspecto da nossa jornada, é porque nós não estamos nos apropriando daquilo que o nosso Senhor Jesus já disponibilizou através da sua obra, né? Então é maravilhoso saber que já não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque o preço do resgate ele já foi pago. Estamos livres da condenação do pecado, meus irmãos, porque Cristo pagou o preço em nosso lugar. Essa é uma verdade maravilhosa. Mas essa tão grande salvação que o autor coloca aqui, ela não se resume a essa perfeita verdade. Ela vai muito além disso. Essa tão grande salvação não tem a ver apenas com o perdão dos nossos pecados. Ela não tem a ver só com o pagamento da culpa pelos nossos pecados. Ela vai muito além disso. Ela quer fazer uma obra,
Essa tão grande salvação, ela deseja fazer em nossas vidas uma obra grandiosa e gloriosa. É uma obra que deseja nos moldar à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo e de nos fazer santo tal como Ele é. Então ela não se limita nessa perfeita e maravilhosa verdade do perdão dos pecados, mas ela vai muito além. A salvação é um processo contínuo na vida do cristão. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. A salvação é um processo que a gente pode colocar em 3 tempos: a salvação no passado, no presente e no futuro. E a gente pode nominá-las de justificação, salvação do espírito, santificação, a salvação da alma, e glorificação, a salvação do nosso corpo. Então veja, irmãos, a salvação do nosso Senhor é de fato essa tão grande obra de salvação. A obra que Ele fez lá na cruz do Calvário nos capacita, nos coloca para dentro dessa grandiosa obra de salvação, que ela não se limita ao perdão dos nossos pecados, a algo do passado. Muitas vezes a gente se apega tanto a essa questão e esquece de que essa provisão também é para uma vida santa. E que ainda nós vamos experimentar mais algo dessa salvação, que é a glorificação, que é um corpo tal como o do Senhor. É uma grandiosa obra de salvação. Então o autor, ele não estava exagerando quando ele escreveu tão grande salvação. Porque de fato é uma tão grande salvação. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para agradecer e bendizer o Senhor por essa tão grande salvação. Que começa sim com o perdão dos nossos pecados, mas isso é só o começo. E a partir disso tem aí uma obra preciosa que o Senhor vai fazendo para nos livrar progressivamente do poder do pecado. E para o futuro nós vamos ser livres totalmente da presença do pecado. Meus amados irmãos, a obra do Senhor de fato é grandiosa, é gloriosa. Há uma provisão total. Ele não deixou nada de fora, nada ficou sem provisão, porque o Senhor é aquele Senhor perfeito que cuida de tudo, de detalhes, e Ele fez isso nessa grandiosa obra que Ele fez em nosso favor. Então meu desejo é pegar esses 3 aspectos dessa grandiosa obra de salvação que o Senhor fez em nosso favor: a justificação, a santificação e a glorificação. E de fato ver a provisão, passar para os meus irmãos algo que eu enxergo como provisão do Senhor para cada um desses aspectos dessa tão grandiosa obra. Então o primeiro ponto, a justificação. Amados irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como a palavra bem diz. Nós não tínhamos esperança. Nós caminhávamos a passos largos em direção ao inferno. Foi quando o Senhor, Ele entrou na nossa história. Ele abriu os nossos olhos e então nós pudemos enxergar que em Cristo, nele mesmo, o seu sacrifício, todo o preço dos meus pecados foi pago na obra dele. Todo o preço do meu pecado foi pago naquela cruz, quando Ele mesmo tomou o nosso lugar e foi crucificado para poder pagar o preço desses nossos pecados. E quando a gente olha para esse nosso Senhor e para esse sacrifício tão glorioso e grandioso, nós vemos que a culpa dos nossos pecados foi colocada sobre Ele. E Ele ofereceu diante do Pai o seu sangue para que nós pudéssemos ser livres da condenação, da penalidade do pecado. Nós somos declarados justos por conta dessa obra gloriosa do nosso Senhor. Irmãos, outrora nós éramos injustos, nós éramos ímpios, nós não tínhamos esperança alguma, mas hoje nós podemos dizer que nós somos declarados justos, mas não é por conta da nossa própria justiça, mas por conta da obra do nosso Senhor, que nos imputou a justiça dele. E isso totalmente grátis, isso totalmente como um presente, uma dádiva divina para cada um de nós.
Hoje nós somos chamados justos por conta dessa obra. E a palavra vai nos dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa obra, esse aspecto da obra, a justificação, também nos traz uma nova vida. Quando nós nos rendemos a Jesus, a Bíblia fala que nós nascemos de novo, que ganhamos dele uma nova vida, um novo coração e uma nova natureza. Disse há pouco que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a obra de Cristo, ela nos concede vida. E a palavra vai nos dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E um outro aspecto, uma outra questão que a gente pode colocar aqui também dentro da justificação, uma outra provisão dessa obra grandiosa do nosso Senhor, é que ao nos rendermos aos pés desse bondoso e maravilhoso Senhor, nós somos então considerados filhos. Outrora nós éramos bastardos, estranhos a Deus, mas essa obra gloriosa, ela nos faz filhos de Deus. Nós não tínhamos esperança alguma, mas essa obra do Senhor que veio para pagar o preço pelos nossos pecados, nos faz filhos de Deus. E a palavra vai dizer assim, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em outra passagem vai dizer assim também, vede que quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então esse aspecto dessa grandiosa obra, justificação, nos concede isso, o perdão dos nossos pecados, uma nova vida, nos concede filiação. Mas como eu disse para os irmãos, esse é só o começo. Tem mais um aspecto tão importante quanto a justificação, que é a santificação. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa nova vida em nós, ela é um motivo de grande alegria. E essa nova vida desperta uma vontade imensa de viver para o Senhor e para a glória do nome dEle. E à medida que essa vontade aumenta, os nossos esforços próprios são em direção a viver conforme a vontade dEle. Mas aí a gente esbarra num pequeno, grande problema, que é a nossa velha natureza que está ali resistindo a essa nova vida. E todos os nossos esforços próprios acabam sucumbindo diante da nossa falta de capacidade. Todos os nossos esforços falham porque nós somos fracos e então, inevitavelmente, nós descobrimos que não somos capazes, com as nossas forças, de viver essa nova e gloriosa vida que o Senhor nos concedeu. Então, mais uma vez, nós precisamos parar e olhar para a provisão dessa obra, porque o Senhor, Ele provisionou tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada e que bendiz o nome dEle. Tudo isso foi feito naquela cruz, com toda a obra dEle. Nós temos a provisão em Cristo Jesus. Então, quando nós paramos e olhamos para Ele e passamos a contemplá-lo, nós vamos ver que nele há um suprimento para essa nova vida. Então, uma pergunta é necessária: como nós nos apropriamos desse suprimento para viver uma vida santa e uma vida que agrada ao nosso Senhor Jesus? E a resposta, meus irmãos, é permanecer em Cristo, que inclusive é o título do livro que nós temos estudado. E o objetivo do livro é exatamente esse: mostrar um caminho para uma vida santa. E qual caminho é esse, meus irmãos? Qual caminho é o caminho para uma vida santa, senão a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Toda a provisão de uma vida santa nós temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós percebemos que nós não podemos viver pelos nossos próprios esforços, nós devemos nos achegar a Cristo e clamar a Ele: Senhor, eu não sou capaz.
Eu me rendo aos teus pés, eu entrego a minha vida diante de ti, então faz tudo conforme bem lhe aprouver. E aí então, quando nós realmente nos rendemos aos pés do Senhor, Ele vem e de fato começa a produzir a sua própria vida em nós. Começa a moldar o seu caráter em nós. Amados irmãos, Ele é a provisão para vivermos uma vida que glorifica o nome dEle. E tudo isso só é possível por conta da obra perfeita que Ele realizou em nosso favor na cruz do Calvário. Essa obra que nos habilita a entrar nessa tão grandiosa salvação. Nele nós temos toda a provisão para viver uma vida que agrada. Nós fomos salvos do pecado. O preço foi pago por Ele. Nós estamos sendo salvos do pecado. Ele precisa nos santificar. Nós precisamos nos render a Ele, porque em nós não há capacidade, mas nele sim há capacidade para uma vida santa. E tudo isso Ele provisionou na cruz do Calvário. Por isso que o autor vai falar uma tão grande obra de salvação, porque de fato é uma tão grande obra de salvação. Ele é a provisão para tudo isso. Deus tem em seu Filho o modelo que é requerido por Ele. Essa tão grande salvação tem o propósito de nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Salvação também é ser liberto do poder do pecado, progressivamente. A palavra vai dizer assim, eu sou a videira, né? O nosso Senhor Jesus dizendo em João, vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a realidade para o cristão. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu olho para tudo isso, quando eu olho para essa grandiosa obra, meu coração ele se enche de alegria. Que Senhor maravilhoso nós temos. Um Senhor que Ele não esqueceu de uma vírgula sequer. Tudo que Ele fez foi perfeito. E Ele fez uma obra completa. Ele fez uma tão grande salvação e nos entregou para que nós pudéssemos viver uma vida que agrada ao nome dEle. Para que nós pudéssemos então glorificar o nome dEle através das nossas vidas. A resposta de Deus para a pergunta, como pode um homem pecador tornar-se santo? É Cristo, o Santo de Deus. Essa é a resposta. Como pode um homem pecador tal como nós tornar-se santo? É Cristo, o Santo de Deus. É uma vida de permanência com eles. E mais uma vez, irmãos, isso só é possível por conta da obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Porque de outra forma nós não poderíamos ter comunhão com Ele, porque Ele é santo e nós pecadores. E Ele deseja então nos livrar totalmente do pecado e de suas consequências. Essa obra do nosso Senhor ela é grandiosa, por isso uma tão grande obra de salvação. Inclusive, os 3 últimos capítulos do livro que nós estudamos, ele tratou de assuntos tão maravilhosos. Eu creio que se os irmãos perguntarem para aqueles que participaram, Ricardo deu esse testemunho nessa manhã, foram assuntos assim, de fato, maravilhosos, que nos conduz a dizer ao Senhor, Senhor, que obra gloriosa é essa? Que obra maravilhosa é essa? Um dos capítulos que eu estou dizendo, o título é Permanecer em Cristo para que não pequeis. Amados irmãos, nós temos uma provisão nessa tão grandiosa obra para viver uma vida sem pecado. E isso não é utopia, irmãos, não é algo que nós não podemos alcançar, é algo que o Senhor já provisionou para nós na cruz do Calvário. Amém. O outro capítulo é permanecer em Cristo como sua força. Amados, nós sabemos que em nós não há força alguma. Muito pelo contrário, em nós e nossa carne não habita bem algum. Nós não temos força para viver uma vida que glorifica o Senhor. Muito pelo contrário.
A nossa força é para viver uma vida que desagrada totalmente ao Senhor, uma vida corrompida, que não glorifica o nome dEle. Mas Ele, por conta da sua obra, Ele se torna a nossa força. E um outro capítulo diz: permanecer em Cristo e não no eu. Nós temos o problema na carne, sim. A nossa carne, ela é forte, e se nós tentarmos batalhar contra ela com as nossas próprias forças, nós seremos derrotados. Então há uma provisão na obra de Cristo também para vencer a nossa carne, que é a pessoa dele mesmo, que é permanecer nele. E isso só é possível por essa tão grandiosa obra de salvação. Então, quando a gente olha para tudo isso, meus irmãos, de fato é uma grandiosa obra de salvação. Essa obra que nos traz a justificação, nos traz a santificação e também nos traz a glorificação. Há uma promessa ainda para o futuro de outro aspecto dessa tão grandiosa obra de salvação, que é nós ganharmos um corpo glorificado tal como o do Senhor. E isso fica muito claro quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 15. Isso vai ficar muito claro, é um aspecto para o futuro. É quando a presença do pecado já não vai mais estar em nosso corpo. Nós seremos totalmente livres do pecado. E só para ler aqui rapidinho, poucas passagens desse capítulo que eu citei, vai dizer assim: eis aqui, vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí você segue o texto e vai chegar naquele ponto que nós conhecemos tão bem. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus na cruz. Oh, meus irmãos, então quando a gente olha para esses elementos, nós de fato precisamos confessar que é uma grandiosa obra de salvação. Uma obra que não se limita ao perdão dos nossos pecados, algo que aconteceu já no passado. Mas ela vem tratando com a nossa santificação, com a presença do pecado, enfim. É de fato uma tão grandiosa obra de salvação, e que nós estamos nos reunidos aqui nessa noite para glorificar o nosso tão grandioso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão A.W. Pink vai dizer que é uma salvação quádrupla, que nós fomos salvos da penalidade do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado e, mais importante ainda, do prazer de pecar. Esse é o nosso Senhor, o nosso glorioso, bondoso e maravilhoso Senhor, que fez essa grandiosa obra em nosso favor. Se o nosso coração não se alegra com um Senhor tão maravilhoso e bondoso desse, eu não sei o que pode alegrar o teu coração, meu irmão. O nosso Senhor, Ele deixou os céus e veio até essa terra para nos buscar, pecadores, e nos transformar à imagem e à semelhança dEle. Santos, tais como Ele é. E por que uma tão grande obra? Porque ela vem do próprio Deus. Porque ela é completa. Como eu disse, não há nada faltando. Porque ela custou o sangue do Filho de Deus. Porque rejeitá-la, como diz o texto lá em Hebreus, traz um juízo ainda maior. Negligenciar essa salvação é algo extremamente grave, pois não há alternativa fora dela, dessa tão grandiosa obra de salvação. Então, em origem, essa tão grandiosa salvação, ela vem de Deus. Em preço, ela foi conquistada por nós, foi conquistada por Cristo na cruz. Em alcance, ela transforma todas as áreas da nossa vida. Em destino, ela nos leva à glória eterna. Em consequência, rejeitá-la é trágico. Essa é a grandiosa obra de salvação que o Senhor fez em nosso favor. E o objetivo dele é que nós sejamos tal como Ele é. Bendizemos o nome desse Senhor maravilhoso.
Gratos somos a Ele porque, de fato, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, não tínhamos esperança alguma, mas Ele interveio na nossa história, mudou totalmente o curso e nos provisiona tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Segundo a Pedro, depois os irmãos podem ler lá a partir do verso, 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 9, vai nos dizer que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi concedida em Cristo Jesus. E aí ele vai discorrendo que nós precisamos nos manter firmes no caminho, que o Senhor tem promessas inigualáveis para nós, que de fato Ele vai fazer a obra, enfim. Os irmãos podem ler lá, é um texto precioso. E que nós não podemos negligenciar essa obra, porque é como se nós esquecêssemos dela. Esquecêssemos dos benefícios e das virtudes que ela nos traz. Então bendizemos o Senhor, irmãos. Gratos somos a Ele por essa preciosa oportunidade de poder diante dele falar: Senhor, muito obrigado por essa obra, obrigado por essa provisão. Amados irmãos, que nós não fiquemos indiferentes diante dessa mesa. Essa mesa, ela nos fala dessa grandiosa obra, ela nos fala desse grandioso Senhor que nos amou e nos amará até o fim. Que possamos adorá-lo nessa noite para a glória do nome dele. Amém.